Evangelho de Marcos, capítulo 1. Domingo passado nós introduzimos a exposição desse livro tão especial, desse Evangelho tão especial. Os irmãos viram o quanto que Deus, ele, de maneira extraordinária, transformou a vida de João Marcos. Quem esteve aqui no domingo passado pôde ouvir a mensagem. Se você não esteve conosco, você pode rever a mensagem, ela está no nosso canal do YouTube, e eu quero encorajá-lo a fazê-lo, se você não ouviu a mensagem ainda, não estando aqui ou não assistiu. É impressionante olharmos a transformação que o Evangelho de Deus trouxe à vida de João Marcos. Os irmãos estão muito bem lembrados que João Marcos, ele escreve esse Evangelho lá em torno dos anos 60 a 65, ele estava com o apóstolo Pedro em Roma, segundo a história da igreja relata. E quando João Marcos ele escreve esse Evangelho, ele escreve para os romanos gentios, a sua grande maioria, que creram no Evangelho de Jesus. E é impressionante, irmãos, hoje nós entramos propriamente no texto. A grande mensagem que o apóstolo que Marcos ele quer trazer, a mensagem desse Evangelho, é mostrar de uma maneira irrefutável, mostrar de uma maneira inegável, inquestionável, que Jesus ele é o Rei que chegou. Ele é o Rei que fora prometido aos antigos. E é muito importante para nós essa noite iniciarmos propriamente dita a exposição, reconhecendo essa mensagem de João Marcos. Jesus é o Rei que chegou. Então quero convidá-lo, acompanhe com bastante atenção a leitura que faremos. Olhe na sua Bíblia, não feche sua Bíblia. No transcorrer da mensagem haveremos de muitas vezes olhar para o texto. Vamos orar, depois da oração para a leitura. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, queremos glorificar e exaltar o teu santo nome. A tua igreja se reúne aqui nesta noite para prestar culto ao Senhor, e te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo quanto já foi cantado, falado aqui, e agora o nosso clamor a Ti, é que teu Espírito Santo continue a ministrar os nossos corações, dando-nos, ó Pai, a capacidade intelectual, dando-nos, ó Deus, a devida atenção à Tua Palavra, para podermos anunciá-la com fidelidade, para podermos compreendê-la adequadamente e vivermos, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado porque Tu nos alcançastes. Obrigado, Deus querido, porque nós morremos com Cristo Jesus na cruz. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Obrigado, Deus, como é bom sabermos dessa verdade que Tu promovestes e Tu nos dás uma nova caminhada para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos lá então, Marcos capítulo 1, versículo 1 a 15. O Marcos diz assim, versículo 1: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo.
E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É impressionante observarmos o quanto que João Marcos ele escreve esse Evangelho como alguém que tem urgência. Ele escreve esse Evangelho e vai direto ao ponto, ele vai direto ao assunto. Ele não fica dando voltas, ele não fica procurando dar informações outras que não a informação precisa e exata de que a notícia, o Evangelho a qual ele anuncia, é o Evangelho do Rei que chegou. Irmãos, é impressionante olharmos no versículo 1, olhe novamente no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui nós temos uma expressão muito bela, a qual João Marcos ele vai utilizar no versículo 1. Ele diz que aquilo que ele está para dizer, tudo aquilo que ele está para relatar, é o Evangelho. E quando nós pensamos na palavra Evangelho, você já sabe o que é o Evangelho. São boas notícias. Mas algo muito mais precioso que o texto aqui nos traz, é que o Evangelho é muito mais do que uma boa notícia. O Evangelho, ele vai além desta compreensão, e o que João Marcos aqui nos apresenta é que o Evangelho, ele é uma proclamação oficial do próprio Rei. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos dessas boas notícias, e João aqui na introdução, no início do seu Evangelho, no versículo 1, ele fala Evangelho de Jesus Cristo. Olha no versículo 14, ele diz, pregando o Evangelho de Deus. Meus queridos irmãos, Evangelho de Deus, versículo 14, Marcos ele está justamente nos mostrando que essa proclamação oficial, essa proclamação, ela vem do próprio Deus. É muito importante entendermos isso. O que João Marcos está escrevendo não é qualquer história, não é qualquer notícia, não é qualquer boa informação, mas é uma notícia que vem do próprio Deus. E também no versículo 1 ele diz, Evangelho de Jesus Cristo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele está nos mostrando que tudo quanto ele há de falar nesse Evangelho, tudo que ele escreve tem a ver com Jesus. Ou seja, quando nós paramos para estudar o Evangelho de Marcos, é necessário que reconheçamos que essa proclamação real, essa proclamação oficial é de Deus. É Deus quem traz. E tudo quanto ele diz é aquilo que o próprio Deus fez. É aquilo que o próprio Deus é. E quando João Marcos, então, ele escreve, ele tem esse grande propósito, ele quer persuadir, ele quer convencer, ele quer mostrar aos seus leitores, os cristãos do primeiro século, que estavam lá em Roma, a que estes reconhecessem essa história que está sendo apresentada. Nós temos um estudioso chamado Paul Barnett. Ele vai dizer o seguinte: a palavra Evangelho, na primeira frase, estabelece que o que se seguirá é uma proclamação oficial. Este era o significado da palavra na época que Marcos escreveu o livro. Cidadãos do Império Romano conheciam as proclamações ou evangelhos, que normalmente falavam sobre o imperador e transmitiam mensagens importantes e alegres. Ou seja, olha só que bacana o que esse estudioso nos traz como informação, é que os cidadãos romanos sabiam que quando se usava essa afirmação, evangelho dizia respeito a mensagens importantes e alegres proclamadas pelo próprio rei. E aí, irmãos, é muito bacana olhar para a história, porque quando nós olhamos no ano 29 a.C., há o registro histórico do aniversário do César, aniversário de Augusto, e essa mensagem do seu aniversário é redigida com o termo evangelho. É uma notícia de alegria do rei.
Ou seja, o rei se alegra, o rei festeja. Então festejemos com o rei, nos alegremos com o rei. E aí, meus queridos, o Evangelho de Marcos é, portanto, essa mensagem que deve ser para nós mensagem de alegria. Deve ser para nós mensagem que traz ao nosso coração esperança. A mensagem do Evangelho de Marcos deve ser para nós como igreja de Cristo Jesus no presente século, diante a tantas notícias que trazem tanta tristeza, desilusão, desânimo. Em contraponto a essa realidade caótica que vivemos, a qual é marcada pela ganância do homem, a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo ter, a ganância pela riqueza. Em nome da ganância, nós testemunhamos há algumas semanas a tragédia tão dolorosa na cidade de Brumadinho. Em nome da ganância, nós também somos testemunhos de outras tragédias ocorrendo em nossa pátria. Pessoas que, por não terem recursos e condições, constroem suas casas próximo às montanhas. Pessoas que tiveram suas vidas ceifadas nas chuvas que caíram no Rio de Janeiro. Também nós temos tragédias em nosso tempo, como essa que ocorreu recentemente lá no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. Que triste, irmãos! O quanto que nós somos diariamente bombardeados com notícias extremamente dolorosas que nos fazem chorar. Talvez você, ao longo dessas últimas semanas, chorou quando viu o relato dos familiares. Talvez você tenha sentido uma empatia e se colocado no lugar dessas famílias que estavam e estão de luto. Quantas famílias ainda não conseguiram localizar os corpos de seus falecidos? Ou seja, embora vivamos um contexto de notícias que são notícias de grande dor, embora até mesmo a nossa vida possa ser alcançada por situações que nos causam dor e tristeza, situações que muitas das vezes nos fazem pensar que a esperança se findou, notícias de enfermidade, notícias de falecimento de familiares e amigos, embora possamos viver um tempo, sim, em que as notícias más permanecerão a serem vivenciadas por nós, precisamos, mesmo no contexto de notícias ruins, olharmos para a notícia do rei, a mensagem do rei. Precisamos sim, meus irmãos, não fazermos pouco caso ao sofrimento, à realidade de dor, mas contrapor todas essas situações à palavra de Deus, que nos traz a verdadeira alegria e verdadeira esperança. E o que João Marcos está fazendo é exatamente isso. João Marcos está trazendo a notícia que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Rei. Como é bom sabermos disso. Sabemos que, como brasileiros, vivemos num Estado democrático de direito. E nós, como cidadãos, elegemos os nossos governadores. Isso é um grande privilégio, uma grande bênção. Mas sabemos que há países em que a monarquia é o sistema de governo, e também isso é uma grande bênção. Países que são para nós como exemplo, por exemplo, a Inglaterra. Como é belo ver um país em que os seus súditos, os seus cidadãos, o povo, a nação, tem um rei, uma rainha. Nós não temos no Brasil essa forma de governo, nós não temos um sistema de governo monárquico, mas sim, governo presidencial, eleito pelo povo. Mas o que é interessante observarmos é que nós temos uma dupla cidadania. Ou seja, embora vivamos num país onde o sistema de governo seja o presidencialismo, nós temos o Rei dos Reis. Nós temos Jesus, o nosso Rei. Nós somos súditos do reino de Deus. Se você foi regenerado pelo Espírito de Deus, se você foi alcançado pela graça salvadora, você pode se alegrar nessa noite e falar: o meu Rei tem uma boa notícia para mim. Eu sou súdito do reino de Deus. E João Marcos está trazendo essa mensagem. Ele está mostrando que em Jesus o governo de Deus chegou. E o governo de Deus é marcado pela justiça. O governo de Deus é marcado realmente pelos valores e princípios de Deus para a vida humana. E aí então João Marcos ele diz que o Evangelho
princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando estamos diante dessa realidade, o João Marcos ele vai nos mostrar ao longo de todo o seu Evangelho que, ao longo de toda essa caminhada, o Filho de Deus, aqui é o próprio Deus, Filho. Ele está se referindo ao Deus triuno. Ele está mostrando que Jesus é sim Deus, Filho de Deus no sentido trinitariano. Ou seja, ele não está falando de um homem qualquer. E aí o que é gostoso do Evangelho de Marcos é percebermos, e no domingo passado eu mostrei aos irmãos, que o rei, ele tem autoridade. E nas próximas mensagens nós veremos como que essa autoridade do rei se manifesta, se revela, acontece. E o João Marcos, então, ele trabalha isso de uma maneira muito bela. O que é curioso, irmãos, o William Hendricks, ele traz uma grande advertência, porque vivemos em tempos em que muitos hoje estão negando a divindade de Jesus. Não reconhece Jesus como Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que veio à humanidade para cumprir a obra salvadora. Mas William Hendricks fala o seguinte: alguém que diga que Jesus era sábio e bom, para que em seguida afirmar que ele não era exclusivamente o Filho de Deus, inconsistentemente, pois ele não era Deus, suas reivindicações eram falsas. Quantas pessoas hoje querem objetar, querem rejeitar a afirmação de que Jesus é Deus, o Deus encarnado? Quantas pessoas que hoje em dia, quando ouvem disso, falam: isso é uma linguagem mitológica. Não é possível Deus tornar-se homem, não é possível Deus tornar-se carne. Não, Jesus não é Deus encarnado. Jesus é um líder espiritual, ele é um guia espiritual. Jesus, ele é um exemplo de homem piedoso que passou na terra, assim como Dalai Lama, assim como Buda, assim como tantos outros grandes líderes das religiões, como também Maomé. E hoje vivemos tempos em que as pessoas querem tornar Jesus somente um homem comum, mas não. Ao longo de todo esse Evangelho veremos a deidade, a Jesus como Deus. E aí William Hendricks continua: se as suas reivindicações eram falsas, ele não pode ter sido bom e sábio. A negação da divindade de Jesus destrói o próprio fundamento sobre a qual a esperança cristã está construída. Irmãos, como isso é importante para nós compreendermos essa noite. Quando nós falamos de Jesus Cristo, estamos falando do Deus encarnado. E todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, testificam disso. Os apóstolos de Cristo testificam disso. E os evangelhos nos mostram essas evidências que são realmente fantásticas. Como é importante para nós hoje crermos nisso. Quem é Jesus? Ele é Deus. Ele não é um semideus. Ele não é um Deus menor. Não é um Deus em ascensão. Ele é o próprio Deus. Temos religiões hoje, seitas, que ensinam isso. Jesus, não como Deus, mas como uma criatura de Deus, um Deus menor. Aí então, nós temos João Marcos trazendo essa mensagem. E agora o que é interessante, queridos irmãos e irmãs, observarmos o que João Marcos continua a nos falar. Vejamos aí do versículo 2 até o versículo 8. Olha que interessante. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele do rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E algo que é extraordinário, é que João começa falando que o rei chegou, Jesus é o Filho de Deus,
o Evangelho é de Deus e diz respeito ao próprio Deus encarnado, mas ele vai nos mostrar agora, nessa sua apresentação do Evangelho, que houveram sim, ao longo da história, os arautos do rei. E nós temos aqui do versículo 2 até o versículo 8, Marcos justamente falando sobre estes arautos. Quando Deus me deu a oportunidade de fazer, estou terminando esse ano, a especialização em exposição bíblica, e no módulo do Evangelho de Marcos nós temos uma pregação belíssima, e utilizarei alguns princípios também dessa exposição que ali aprendi, e fala exatamente disso, mas ele fala em outra ideia, mas ele vai falar das vozes do passado, e aqui eu chamo de os arautos do passado. E meus queridos irmãos, como é impressionante, olha o versículo 2, João Marcos ele vai mostrar conforme está escrito, ou seja, esse rei, ele não é um rei aventureiro, não é um rei que simplesmente quis surgir no meio do povo de uma maneira que causasse estranheza, surpresa. Não, mas ele é um rei que foi predito, ele é um rei que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Houveram seus arautos, e o arauto tem justamente essa função de dizer que o rei está vindo, de anunciar a mensagem do rei, preparar o caminho do rei. E aí então, meus queridos, o que é precioso observarmos é que João Marcos, ele ao referir-se aos arautos do passado, aos profetas do passado, ele vai citar aqui Malaquias e Isaías. É interessante observar que no seu evangelho ele diz profecia de Isaías, mas primeiro ele não cita Isaías, primeiro ele cita Malaquias. Ele lá em Malaquias 3:1 vai dizer: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Meus queridos irmãos, como é precioso para nós vermos isso. E aí ele continua no versículo seguinte: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele cita primeiro Malaquias, cita Isaías, e ele faz de maneira proposital. Quando ele vai falar que o rei chegou, o rei que foi predito pelos profetas, os seus arautos, e aqui estes referindo-se a quem? A quem? Essas profecias fazem menção a quem? A João Batista. Isso é muito bacana, irmãos, porque o rei não vem de qualquer maneira. O rei, ele anuncia que vem. Ele prepara os seus súditos para que o recebam. Um rei, ele chega, sim, através dos seus porta-vozes que ao longo da história anunciaram a sua vinda. E ele diz: no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem no deserto um caminho para o nosso Deus. Quando nós olhamos para essa profecia de Isaías, ela simbolicamente está descrevendo a chegada de Deus com o propósito de libertar o povo, o seu povo, a procissão em que eles retornariam do cativeiro à sua terra. É um rei que traz de volta o seu povo para a sua terra. Após um período em que o povo esteve no exílio tanto babilônico, ele retorna à Palestina e mostra-nos que o caminho deve ser preparado para a vinda do Senhor. Então os arautos conclamam: se preparem, vamos marchar, vamos adiante. E aí ele refere-se então ao arauto do presente, que é justamente João Batista. João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento que fecha, e sendo aqui o arauto de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, João Batista, ele reconhece que a missão de sua vida, a missão de sua vida era justamente preparar o caminho, a chegada do grande rei Jesus. E o que é impressionante percebermos é que justamente a profecia de Isaías diz respeito a voz que clama no deserto, a voz esta que chama os súditos a um absoluto comprometimento com o rei.
há um absoluto comprometimento com o Messias. Ele é arauto do Messias, do próprio Messias, e o próprio Messias chega, entra, se apresenta para iniciar o seu governo, iniciar o cumprimento do propósito de Deus. E aí então nós temos agora João Batista. Vejam o que é interessante. Qual é a mensagem de João Batista? O que João Batista diz, meus irmãos? Olhem no versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o quê? Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que nós temos de algo muito belo e fantástico é reconhecer que a única maneira na qual estamos aptos para recebermos o Rei é mediante o arrependimento de pecados. Ninguém recebe ao Rei Jesus, ninguém recebe ao Senhor Jesus se não houver arrependimento, se não houver plena consciência e plena convicção de que sou pecador, de que sou miserável, de que estou afastado de Deus, de que o pecado estabeleceu uma absoluta separação, uma ruptura, na qual sou incapaz de me reconciliar com Deus. João Batista, portanto, essa voz que conclama àqueles que o ouvem a arrepender-se, a serem batizados no batismo do arrependimento, só recebe ao Rei quem se arrepende. E aí nós temos algo muito importante. Vivemos tempos em que as pessoas não querem nada com arrependimento. Quantas pessoas dizem ser amigas de Jesus, amarem a Jesus? Quantas pessoas, independente de seu credo, de sua confissão religiosa, reconhecem Jesus como líder religioso e falam: sim, Jesus é um camarada legal, ele é um exemplo a seguir, ele é uma pessoa a poder me espelhar. Se eu amo Jesus, sim, eu amo Jesus. No entanto, a sua vida não traz nenhuma evidência de arrependimento, de consciência de um estado de separação de Deus. E aí então João Batista é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor, e esse preparar é pela graça e pelo poder de Deus, para efetuar uma completa mudança de mente e de coração. Não há como receber Jesus, não há como se reconciliar com Deus se não houver uma profunda, radical, absoluta transformação na maneira como pensamos, como sentimos e como agimos. Não nos enganemos, meus queridos irmãos. O arauto já proclamou isso. Arrependa-se de seus pecados. E aí, meus queridos irmãos, o arauto então é aquele que vem para endireitar os seus caminhos, significando, portanto, que é necessário que nós, que desejamos ser súditos desse reino, nós que desejamos ter um relacionamento com esse Rei, que é um Deus encarnado, com Deus trino, nós precisamos reconhecer: a minha vida precisa ser endireitada por Deus. O modo como estou vivendo, tenho plena certeza que é contrária à vontade de Deus. O que João Marcos está mostrando aos seus leitores originais, justamente essa mensagem, uma convocação a uma radical transformação, ou seja, de modo que haja em nós um desejo, uma disposição, uma entrega, falar: Senhor, Tu és todo poderoso e livre acesso Tu tens ao meu coração, livre acesso Tu tens à minha vida, não para que ela permaneça como ela está, mas para que ela seja integralmente, absolutamente transformada. E aí, meus queridos irmãos, algo que é muito lindo, uma promessa feita a Ezequiel se cumprirá. E aí então nós temos o versículo que continua no versículo 7, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar as correias e as sandálias. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aqui nós temos uma promessa linda, que se cumpre,
É a promessa que Deus faz por meio do seu profeta Ezequiel. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 a 27. Olha o que Deus diz. Versículo 25. Então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados. E todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, guardareis os meus juízos, e os observareis. Queridos, o que é impressionante notarmos aqui que essa profecia dada por intermédio de Ezequiel, o profeta de Deus, ao povo de Israel, essa promessa de Deus se cumpre na obra, no ministério de Cristo Jesus, quando exatamente João nos fala, e Ele nos batizará com o Espírito Santo. Observemos aqui a profecia que em todos os verbos aqui, a ação é de Deus. A ação é de Deus, a ação não é do homem. Quem é que vai aspergir? Respondem vocês. Quem é que vai aspergir? Deus. Quem é que vai purificar? Deus. Quem é que vai tirar as imundícias? Deus. Quem é que vai nos dar um coração novo? Deus. Quem é que vai nos dar um espírito novo? Deus. Quem é que vai nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne? Deus. Que espírito será nos dado? Deus. É extraordinário. Como é gostoso. E o que João Marcos está mostrando à igreja lá no primeiro século, seus primeiros leitores, é aquela transformação que eles viveram em suas vidas. E aí, irmãos, uma explicação. Por que os evangélicos do primeiro século, digamos assim, mas por que o cristianismo nascedouro, por que aqueles primeiros cristãos estavam vivendo tantas transformações das quais não poderiam explicar? Por que eles eram dotados de capacidade para suportar as provações? O que permitia com que eles eram levados ao Coliseu para serem mortos pelas bestas feras? O contexto em que esse evangelho foi escrito, cristãos já estavam sendo mortos. Poucos anos depois em que João Marcos escreveu esse evangelho, cristãos estavam sendo pendurados em cruzes nas ruas de Roma, sendo queimados vivos. Cristãos já estavam sendo degonados, comidos por leões, por outros animais selvagens. Então o que nós temos aqui é mostrando que justamente como que um cristão, como que um seguidor de Jesus Cristo conseguia suportar tamanha aflição e dor. Porque estes que não negavam a Jesus, estes que estavam prontos a morrer por Jesus, pelo Evangelho de Deus, eles receberam do Pai, eles receberam de Deus, o Deus triuno, o Deus trino, um novo coração. Foi-lhes tirado o coração de pedra, foi-lhes dado o coração de carne, e foi-lhes dado o Espírito de Deus. E aí, quando entendemos isso, nenhum de nós aqui fomos levados a um coliseu para sermos mortos, né? Nenhum de nós aqui fomos pendurados pelas ruas de Pompeia para sermos queimados vivos. Mas hoje nós temos as aflições do mundo contemporâneo, nós temos as perseguições do mundo contemporâneo, as pressões do tempo que vivemos, a tentação do mundo de hoje para que neguemos a Cristo, para que neguemos a cruz, para que neguemos o Evangelho da salvação. Meus amados irmãos, assim como os irmãos do passado resistiram firmes à fé, hoje também podemos resistir, porque nós também hoje somos aqueles que foram alcançados por essa graça salvadora de Deus.
Então a promessa se cumpriu, ou seja, a redenção, a salvação, o perdão de pecados, a nova vida, não é obra humana. Não adquirimos pelo esforço religioso, não adquirimos pelos nossos méritos, mas é pela fé nesse Evangelho. E a vida que vivemos com desejo de agradar ao nosso Salvador, ao nosso Rei. E aí então, voltemos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Após falar do arauto, Marcos ele continua. E percebe como que a linguagem de Marcos é aquele que tem pressa? Percebe isso? Marcos não faz pausa. E logo depois, há mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos vai aparecer essa sensação de pressa, essa sensação de urgência, de que, como que se não houvesse pausa, é tudo muito rápido, tudo está acontecendo, a engrenagem está funcionando perfeitamente, Jesus não está parando, as coisas estão realmente ocorrendo segundo os desígnios de Deus. E aí então, a partir do versículo 9, nós temos que a mensagem que o rei chegou, porque o arauto preparou o caminho, o arauto anunciou que é necessário arrepender-se dos pecados, e Jesus aparece em cena. E agora então, todo o Evangelho é dedicado a mostrar, como falei na semana passada, a autoridade desse rei, que redime o seu povo, e esse rei que sofre para salvar o seu povo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, é interessante olharmos o versículo 9 a 13. Olha aí na sua Bíblia, versículo 9 a 13. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. E o que, irmãos, agora é impressionante notarmos, como que João Marcos começa a falar de Jesus. Ele fala que Jesus aparece naqueles dias. Veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E algo muito curioso aqui. Se João era o arauto que anunciava, que chamava as pessoas ao arrependimento, se João batizava o batismo do arrependimento, por que então Jesus foi batizado? Jesus porventura pecou? Porventura ele carecia arrepender-se de algum pecado? Por que então ele é batizado? E aí nós temos algo muito belo. Por que Jesus é batizado? Uma vez que o batismo é um chamado arrependimento. Porque João está querendo mostrar de uma maneira inconfundível, de uma maneira inegável, é que ele é a pessoa através da qual este perdão pode ser encontrado. Jesus ele é batizado por João, não porque pecara, não porque houvera algo a arrepender-se, mas porque ele estava mostrando que era através dele, através da sua pessoa, da sua obra, que alcançaríamos o perdão. Meus irmãos, como é precioso isso. Como é precioso observarmos que João está mostrando isso. E é aqui neste ato é que se define a sua missão, e ele prevê a cruz. Vamos abrir Marcos 10, 39. Marcos 10, 39. Jesus disseram-lhe, vamos olhar um pouquinho, 38, só para vocês verem um pouquinho do contexto. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo que eu sou batizado. Jesus está mostrando justamente aqui a obra
da cruz. Ele está mostrando justamente aquilo que é a missão para a qual ele veio realizar. Ele está prevendo a cruz. Jesus está mostrando que ele não tem pecado, mas ele se identifica com os pecadores. O que Jesus está mostrando aqui, quando ele é batizado por João, é que ele assume o nosso pecado para obtermos o seu perdão. Ele se submete às águas do batismo de João para assumir o que, meus queridos irmãos? A nossa sujeira. Jesus, ele é batizado por João para assumir a nossa imundícia e nos fazer limpos. Ou seja, quando eu olho para esse momento histórico do batismo de Jesus, é para que reconheçamos, ele levou sobre si. É para que reconheçamos, com ele fui crucificado. É para que reconheçamos, com ele eu sou perdoado. Com ele, por ele, mediante a obra que ele fez, eu sou uma nova criatura. E aí então nós temos o versículo 10. E o versículo 10, ele diz, logo ao sair, percebem essa pressa? Logo ao sair, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E meus irmãos, o quanto que é belo esse versículo, esse texto, porque nós temos aqui a manifestação de Deus, liberando, de Deus, mostrando, realiza a obra, meu filho. Foi para isso que eu te mandei. Vai. Eu me alegro com aquilo que tu tens a me oferecer. A obra, a missão a qual tu foste designado, traz alegria ao meu coração. Tu és o meu filho amado. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lá em Gênesis 22, 2, não precisa abrir, nós temos aqui Abraão sendo instruído por Deus a levar o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem ama, a sacrificá-lo na montanha. Abraão dando o seu único filho, Isaque. Lá em Isaías 42:1, Deus ele fala as seguintes palavras através de Isaías: eis aí meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. No Salmo capítulo 2, versículo 7 e 8, Davi diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Irmãos, a obra, a redenção está no Antigo Testamento, sendo anunciado por meio de Abraão, por meio de Isaías, por meio de Davi, e nós reconhecemos Jesus Cristo agora, nesse momento histórico, na plenitude dos tempos, vindo. O Rei chegou para sofrer o seu povo, chegou para redimir o seu povo, chegou para trazer salvação. Então Jesus, ele é batizado por João, porque nele reconhecemos que há perdão de pecados. Jesus, então, ouve do Pai: vai, filho, cumpre a obra a qual designei. E é lindo vermos o cenário. Jesus é amado pelo Pai. O Pai unge, o Pai autoriza para a missão que ele vai assumir, e ele confirma a sua vitória. A vitória é certa, o Pai se agrada nele. Assim, essas palavras saindo da boca do Pai, Jesus ele começa o seu ministério. Irmãos, é muito lindo, não é? Você já tinha parado para olhar para esse texto, reconhecer verdades tão preciosas? E aí o que é mais extraordinário, quando olhamos o Evangelho de João, Jesus, antes da crucificação, na sua oração intercessória, ele fala: Pai, não intercedo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Aqueles, ó Pai, que tu me destes. Jesus, ele entregou a sua vida por todos aqueles a quem o Pai elegeu, todos aqueles a quem o Pai separou. Meus amados irmãos, a obra de Jesus, ela é perfeita. E aí no versículo 12 e 13 é muito interessante. Olha o versículo 12 e 13, olha como é que as coisas vão rapidamente e logo. Percebe de novo, logo? Falei que tem mais de 40 vezes. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E
E o que é muito interessante observarmos que no momento em que Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, quem o conduz é o Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo está presente em todo o ministério de Jesus. E mais do que isso, meus amados irmãos, nós temos algo belíssimo nesse texto que nos mostra uma verdade fantástica. Jesus aqui, um confronto de poder. O que dá a entender em Marcos que a tentação de Jesus não foram somente os 40 dias do deserto, mas todo o seu ministério. Ao longo de todo o seu ministério, ao longo de cerca de 3 anos de ministério, Jesus ele foi tentado pelo diabo. Ao longo de toda a sua caminhada, de toda a sua trajetória, o inimigo espreitava. Como é importante percebermos isso. Por isso que em Hebreus diz, por isso que os apóstolos afirmam, nele não há dolo algum, não há pecado algum, em tudo foi tentado, porém nada pecou. E aí então, Sinclair, um teólogo escocês, pastor e teólogo, ele diz no seu livro, Vamos Estar com Marcos, ele fala o seguinte: ele, Jesus, veio desfazer o que Adão tinha feito quando pecou e caiu. Mas para reverter o que Adão tinha feito, ele não entraria no mundo que Adão entrou, mas sim no mundo que Adão deixou. Por isso, quando foi tentado, ele não estava em um jardim como Adão. Ele não estava cercado por animais sobre os quais exercia domínio. Ele estava em um deserto, cercado por animais selvagens. Foi no mundo caído, quebrado e pecaminoso que Jesus enfrentou a tentação e os poderes do mal, a fim de ganhar para o seu povo um caminho de volta para a árvore da vida. Oh, glória! Que bênção, irmãos! Enquanto que Adão caiu no paraíso, no jardim do Éden, no ambiente perfeito, Jesus é no deserto. Jesus está numa realidade caída, pecaminosa, mas ele venceu. O nosso Rei é todo poderoso. O nosso Rei. Eu quero, em nome de Jesus, a você nessa noite, indague-se: eu sou súdito desse Rei? Eu me rendo, me prostro a esse Rei? Eu só posso receber esse Rei se houver arrependimento. Só tenho como me relacionar com esse Rei se for me dado um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. Eu só posso ter vida se esse Rei me perdoar. E eu pergunto a você: você já tem esse perdão? Você já confessou a Deus? Você já confessou a Jesus os seus pecados? Você já clamou misericórdia, assim como um cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Meus queridos irmãos, nós temos essa narrativa tão bela. Em outras palavras, Jesus veio lutar por nós, veio fazer o que nós nunca poderíamos fazer. Ele veio recuperar o que Adão tinha perdido. Como é importante olharmos para esse Evangelho. E aí então, nós temos agora o versículo 14 e 15. E aqui então, agora Marcos vai colocar Jesus iniciando o seu ministério, com a bênção do Pai, mostrando que nele há perdão, mostrando que ele que vence no contexto de queda, no contexto de total degradação, no contexto de total depravação. Ele venceu, ele morreu, ele ressuscitou. Nós temos agora o versículo 14 e 15. Olha, irmãos, o que Jesus fala. Olha o que o rei diz. Ele diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, pregando a proclamação oficial de grande alegria de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus amados irmãos, o quão é precioso para nós podermos reconhecer isso, reconhecer que o tempo chegou,
reconhecermos que o reino de Deus veio à terra, que o nosso Senhor, que o nosso Rei está entre nós. É isso que Marcos estava mostrando quando escreveu acerca do ministério de Jesus. E aqui, algo muito importante que você precisa considerar é reconhecer que o tempo chegou. Quantas vezes você já compartilhou o Evangelho com uma pessoa? A pessoa, quantas desculpas você já ouviu? Tipo assim, eu sou muito novo, não é? Deixa primeiro eu curtir minha vida. Deixa eu primeiro viver a vida como eu bem quero. Quando eu ficar velhinho, eu volto. Eu busco a Deus. Deixa primeiro eu fazer algumas coisas que me interessam, que eu sei que Deus vai se agradar. E depois, lá na frente, eu penso nessa possibilidade. Porque o Evangelho está nos mostrando que não há espaço para isso. O que Jesus está mostrando que chegou o tempo de Deus. E esse tempo, ele ocorreu no momento determinado pelo Senhor. E aí então, meus queridos irmãos, é necessário que reconheçamos que no momento em que eu ouço a pregação deste Evangelho de Deus, no momento em que a Bíblia está me advertindo, eu sou pecador, eu necessito da graça, do perdão de Deus. No momento em que eu ouço essa mensagem, no momento em que reconheço o chamado ao arrependimento, uma radical transformação, primeiro de coração, um coração novo, um espírito novo, o Espírito de Deus em nós, é necessário que me arrependa então. Mudar na maneira de pensar, de sentir e de agir. O Evangelho, somente o Evangelho faz isso. Ou seja, agora é a hora de você se arrepender. Não adie mais. Não adie mais a sua vida, os planos, os projetos que Deus tem para os seus filhos. É uma grande honra, é um grande privilégio dedicar, consagrar a nossa vida ao nosso Rei. É uma grande honra para nós sermos contados entre aqueles que estão a serviço do Rei. O tempo chegou, a hora é agora, não perca mais tempo. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, você que já foi alcançado por essa graça do Senhor, não perca tempo da sua vida com as trivialidades. Invista a sua vida, a sua saúde, a sua juventude, invista os seus recursos, invista os seus talentos no reino de Deus, no serviço do Senhor. É muito precioso olharmos para isso e vermos que é hora de crermos realmente no Filho de Deus, no Rei encarnado. Você, nessa noite, se você ainda não possui essa declaração de fé, essa convicção em teu coração, nos é dado a grande bênção, o grande privilégio de fazermos parte disso. E ninguém que é alcançado pelo Espírito de Deus pode resistir. Ninguém que é convencido pelo Espírito de Deus pode dizer não. Então diga: Senhor, é para ontem, é o que eu mais desejo, é o que eu necessito. E o que nós temos então, a mensagem de que o Rei chegou. Versículo 1 a 8, nós vemos Deus cumprindo a sua promessa. No versículo 9 a 15, nós reconhecemos que o seu reino é presente. E o Rei exige compromisso exclusivo e total com o Reino. Ou seja, se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, se você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não tem mais o direito de viver para si. Você não tem mais o direito de viver para os prazeres da carne, os prazeres desse mundo. As exigências éticas de Jesus são radicais. Com Jesus não tem meio termo. Com Jesus não há aquele que fica em cima do muro. Ou eu sou, ou eu não sou. Então, assuma esse compromisso. Renove nessa noite o seu compromisso com o Senhor. Arrependa-se
e creia no Evangelho de Deus. Eu quero convidá-lo a tomar uma decisão. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Você conhece a sua vida. Naquilo que você reconhece que tem vivido distante dos propósitos de Deus para a sua vida, diga a Deus agora. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Se você não tem segurança da vida eterna, se você não confessa Jesus como Senhor e Salvador, faça agora. Não deixe isso para outro momento, porque o tempo é agora. Eu vou orar para você. Vamos lá. Deus de amor, Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu quero glorificá-lo e exaltá-lo, reconhecendo, Deus de amor, a mensagem do Evangelho, do Teu Evangelho que nos mostra que Jesus é o Rei. Te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor cumpriu a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que somente em Cristo Jesus nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, a segurança da vida eterna. Tu sondas, ó Pai, os nossos corações, Tu sabes aqueles que estão inseguros, aqueles que estão, ó Deus, carentes, ó Pai, de firmar a fé na Tua palavra. Que estes não venham, Senhor Deus, acovardar-se, mas possam humildemente clamar por Tua misericórdia, por Teu perdão, e tomarem uma decisão de seguir fielmente a Jesus. Nós louvamos, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidar os irmãos, vamos louvar o Senhor. Nós tivemos aquela canção tão bela, Meu Servo Não Temas. Essa canção tem muito a ver com a mensagem dessa noite, porque nós somos súditos do Rei. Seguir a Jesus Cristo significa renúncia absoluta da nossa vida. Seguir a Jesus Cristo significa dizer não à carne, aos prazeres desse mundo. E quando estivermos cantando essa música, pense na tua vida e considere a mensagem que ela traz quando Deus diz: meu servo, não temas. É interessante observarmos que Deus disse isso para Josué: não temas, porque eu sou contigo. E que você possa, ao pensar na sua semana, desejar no teu coração: meu Rei, Jesus, eu quero honrá-lo em todos os meus caminhos. E, ó Deus, eu te louvo porque Tu sabes que a luta não é fácil, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então não tenha medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor Jesus Cristo falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo, meu irmão. Consagre a sua vida a Jesus. Sirva a Jesus. Dê tudo o que você tem ao Senhor Jesus, porque é isso que Ele exige de cada um de nós. Vamos colocar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus com essa bela canção do Grupo Logos. Sem ti, tu estás comigo.
pessoas cantarmos isso, né? Você que essa noite ouviu Deus te chamar, nós vamos iniciar uma nova classe de batismo. E você ainda não é batizado, mas tomou a decisão de seguir a Jesus, me procure depois. Nós iniciaremos, já queremos iniciar o mais breve possível. A Luciana e o Marcelo serão os professores. Nos procure, não tenha medo, porque não tem alegria maior do que seguir a Jesus Cristo. Não tem prazer maior do que consagrarmos nossa vida ao nosso Deus, que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Vamos ver. Pai de amor, Pai bendito, nosso Deus, obrigado, Deus, porque reconhecemos, e ó Pai amado, a verdade das Escrituras que nos afirmam, ó Pai, que Jesus é o Rei, Ele é o teu ungido, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Obrigado, Pai, porque é como um prazer para nós lermos o Evangelho de Marcos e sabemos que ele foi escrito num contexto em que a igreja do Senhor no primeiro século começava, Deus, a sofrer. Irmãos nossos começavam a ser mortos porque confessavam Jesus como Senhor. Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor trabalhou na vida de João Marcos, usando Barnabé, Paulo, Pedro, tantos outros homens do Senhor. Como é bom sabermos, ó Pai, que também assim é conosco, em nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento espiritual. O Senhor usa várias maneiras para nos tratar, ó Deus. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado pelo teu povo. Te louvamos pelo remanescente fiel do Senhor, ó Deus, que nunca foi tirado dessa terra. Te louvamos, ó Pai, te exaltamos, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos porque cremos e reconhecemos Jesus, o Rei dos Reis. Pai de amor, conduza-nos uma semana em tua presença. Rogamos a ti, ó Pai, livra-nos de todo mal. Pedimos ao Senhor, Pai, não permita que os maus intentos, que as pessoas más dessa terra, que os planos de mal sobre nossas vidas sejam, ó Pai, venham lograr êxito, Senhor Deus. Não permitas, ó Pai, mas que o Senhor venha nos guardar, nos livrar do mal. Que possamos viver o teu Evangelho com fidelidade, com amor, com alegria. Que possamos compartilhar da certeza da salvação que temos de aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão ser alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus. Ó Pai amado, tenhamos a alegria de fazer parte dessa proclamação e de ver, ó Pai, os nossos irmãos sendo salvos. Obrigado, Deus. Agora, com o teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo sejam com o seu povo hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, irmãos. Tenhamos todos uma boa semana.